Oi, galera! Espero que estejam todos bem. Que saudade! Que saudade que eu tava disso, juro. Que saudade. Eu tava tão confusa de como eu voltaria, o que eu gravaria, qual seria o título do vídeo, qual seria o vídeo, se eu voltaria com vlog, se eu voltaria com receita. Eu não sabia realmente o que voltar, mas eu pensei assim, nada melhor do que voltar atualizando a galera do YouTube, porque eu imagino que algumas pessoas me seguem aqui e não seguem na outra rede. Então, eu vou atualizar vocês de tudo que aconteceu, né? Nesse meio tempo que ficou parado o canal. O último vídeo desse canal foi, se eu não me engano, dia 24, mas eu lembro o mês. Foi outubro de 2024. E hoje já estamos em junho de 2026, então imagina quanta coisa aconteceu, né? Eu lembro que o primeiro vídeo do canal eu postei falando que estava desempregada. Foi no mesmo dia que eu pedi demissão, eu já comecei a gravar pro YouTube. E aí, nesse meio tempo, fiquei postando vários vídeos pra vocês e trabalhando não, né? Mas de casa, postando, tendo aqui vocês comigo, gravando vários vídeos. E aí, não sei o que me deu, que eu parei de gravar. O último vídeo foi um vídeo muito especial, que foi o chá revelação da minha sobrinha, que hoje já tá com mais de um ano. Gabriela, maravilhosa, incrível, perfeita, linda da tia dela. E ela ainda tava no forninho, né? Então nós fizemos um chá revelação pro meu cunhado, pra minha concunhada. E esse foi o último vídeo. Um vídeo muito especial, né? Que ela vai crescer. E por mais que perca de galeria, perca de Facebook, sei lá se ainda existe isso. Mas perder, assim, do telefone, ela vai abrir lá no YouTube e vai ver o chá revelação que a tia dela postou. Então, assim, foi um vídeo memorável. E aí, depois disso, eu não gravei mais. Isso foi em outubro. Quando foi em dezembro... Na verdade, vamos por parte. Isso foi em outubro. Quando foi em novembro, eu consegui um emprego. Graças a Deus. Eu fui para uma entrevista de emprego. No mesmo dia eu já fiquei sabendo que tinha dado ok. E já comecei a trabalhar na mesma semana. Já a minha carteira já foi assinada na mesma semana. Então voltei a ser CLT, né? Porque quando eu tava gravando eu não estava trabalhando. Estava só com o YouTube. Não estava trabalhando, estava desempregada. E graças a Deus, o último vídeo foi em outubro, novembro eu já tava empregada, né? E tô lá até hoje, graças a Deus, vou fazer aí 1 ano e meio já. E tenho gostado bastante. Deus me colocou, assim, realmente num local que eu tenho curtido muito as pessoas, o ambiente, o cargo, né, de fato. Então, assim, foi muito bom, foi muito especial. E aí, em dezembro, outubro eu gravei o último vídeo. Novembro eu consegui um emprego. Dezembro eu descobri que estava grávida. Pois é, menina. Bafão, babadíssimo. Descobri que estava grávida. Cara, como teria sido especial ter gravado? Sério, eu não sei, realmente não sei. Ah, eu acho que foi por causa do telefone. Mas enfim, eu me arrependo muito de ter parado de gravar. Seria, assim, um momento que eu também, assim como eu deixei o chá revelação registrado aqui, da minha sobrinha, eu teria deixado toda a minha trajetória. Eu descobri que estava grávida, o meu chá revelação, o nascimento do Tintim. Então, assim, eu teria deixado tudo aqui. Me arrependo profundamente. Mas, enfim, em dezembro eu descobri que estava grávida. E de lá pra cá aconteceu um turbilhão de coisas, né? Tive uma gestação muito boa, graças a Deus. Correu tudo bem. Engordei 20 quilos. Não estou com 20 quilos a mais hoje. Ignorem a camisa do marido. Não estou com 20 quilos a mais hoje. Porém, na gravidez, meu amor, fiquei imensa, com a cara inchada. E foi maravilhoso. Eu sempre sonhei em ter filho, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em ter um menino. Então, assim, foi muito especial, foi incrível. Eu sinto falta dos chutinhos, daquele nervosinho, daquela ansiedade de chegar na hora da ultrassom. Eu sinto saudade da gestação, mas foi muito, muito, muito gostoso. E eu entendo também que Deus tem controle de tudo. E se realmente eu parei de gravar, é por algum motivo, né? De repente foi o melhor pra mim estar, né, passando por tudo aquilo sem estar gravando. Então, tá tudo bem também. Mas foi muito gostoso. E aí, gente, tem um babado pra contar pra vocês. Que assim, eu não me acostumei ainda. Mas vocês lembram que eu já postei aqui vídeo com algumas amigas minhas? Menina, babado, todo mundo engravidou junto, acredita? Todo mundo. Eu não sei, dizem que quando você anda com uma pessoa, você fica igual a pessoa, né? Eu sei que todo mundo virou mãe, assim, do dia pra noite.
Estamos com 5 crianças agora. Antes éramos só 5 amigas. Agora são 5 amigas mais 5 crianças. Então, foi loucura, babado e confusão. Mas tem sido muito gostoso viver isso junto. É muito, muito, muito incrível, muito maravilhoso. Passar por tudo, né? Gestação, todo mundo tava grávida ao mesmo tempo. Parir, todo mundo pariu ao mesmo tempo, praticamente. E aí, dividir, né, experiências, isso foi muito bom. Tem sido muito bom a fase que a gente tá passando com os nossos filhos e nossos sobrinhos. Então, foi incrível. E aí, eu acho legal, de vez em quando eu entro aqui no canal pra ver alguns vídeos e eu vejo o nosso vídeo antes e eu falo, cara, olha isso, como a gente mudou, né? Hoje em dia a gente é mãe, quanta coisa aconteceu. E engravidei, né? Como eu falei pra vocês, dia 20 de dezembro eu descobri que estava grávida. E aí, não tenho mais como pontuar pra vocês mês a mês, porque de dezembro pra cá, meu amor, foi os primeiros chutinhos, foi o contar pro Isaac, né? O contar pro meu marido, contar pros meus pais, pros meus sogros, pra família, pros amigos. Foi tudo muito gostoso. A gente vivenciou, assim, tudo muito intenso. E o nosso filho veio saudável, nasceu dia 20 de agosto de 2025, às 6h26. Saudável, lindo, incrível, gorducho, grande. E aí a gente tá vivendo, né, curtindo cada fase. Ele já tá com 9 meses e meio, já vai fazer 10 meses agora, pertinho de 1 ano. E tem sido muito bom. Mas eu senti muita falta do YouTube. Muita falta, muita falta, muita falta. E eu lembro que antes eu reclamava muito por causa do telefone, né? Eu gravava pra cá, mas eu não gostava muito do vídeo, dos vídeos, da qualidade em si, por causa do telefone. Mas eu gravava porque eu gostava e eu gosto de gravar. E aí o meu marido esses dias, ele tava falando comigo, ele falou assim, Raíssa, já vai fazer 2 anos que você não grava pro canal. Ele me deu um telefone de presente no final do ano passado. E aí ele falou assim, poxa, você não tava reclamando por causa do telefone? Agora você tá com um telefone um pouquinho melhor do que o que você tava. Por que você não volta a gravar? Então, de vez em quando ele vai me dando uma injeçãozinha de ânimo, porque ele sabe o quanto que eu gosto de gravar. E é bom, né, quando a pessoa te apoia. E ele me apoia muito, apesar dele ser low profile e não curtir muito ser gravado. Ele me apoia muito. Então eu falei assim, não, eu vou voltar, vou atualizar, porque o primeiro vídeo não tinha como ser outro sem ser esse, atualizando vocês, né? Porque antes eu estava, no último vídeo que eu postei, antes desse, eu estava desempregada, eu não era mãe. E tem um negócio que eu não contei pra vocês também. Eu me mudei. Esse ambiente aqui é diferente. Me mudei. Menina, até isso aconteceu. Mas eu me mudei quando eu tava com de 8 para 9 meses de gestação. Nós morávamos em uma casa que era um pouco distante, né, da nossa família, dos meus pais, dos meus sogros, enfim, um pouco distante de todo mundo. E a gente gostava muito da casa, era um duplex, a gente gostava bastante da casa, porém era afastado e às vezes eu precisava de alguma coisa, meu marido estava trabalhando, eu não tinha como ir até a casa da minha mãe, ou minha mãe até a minha casa com facilidade. Lá, a questão de localidade, eu estava também um pouco incomodada com a localidade, né, com perigo, enfim, eu estava um pouco incomodada com algumas coisas. E principalmente porque ônibus e trem era muito difícil lá, assim, pelo menos pra mim, de ver certinho o horário. E não tinha tantos ônibus, tantos trem assim, conforme tem aqui, né, onde a gente mora agora. Então, por exemplo, se eu acordasse atrasada pra ir pro trabalho, eu tinha que esperar 1 hora ou mais pra ver se teria outro ônibus. Então isso também atrapalhou bastante a gente. Então a gente juntou o útil ao agradável. Eu estou grávida, infelizmente a licença paternidade não é longa. Acho que hoje já aumentou, né? Mas quando o Tintin nasceu, o Martim, que é o nosso filho, ainda eram, acho que 15 dias. Então, assim, e depois dos 15 dias? Eu vou ficar aqui morando distante, sozinha. Mãe de primeira viagem, sem saber o que fazer com a criança. E, assim, e eu sou muito família, Isaac é muito família. Então a gente queria, eu precisei ter esse carinho, minha família por perto, quando eu tava no puerpério. Eu tive baby blues. Enfim, eu pretendo gravar um relato de parto / pós-parto aqui pra vocês. Eu tive baby blues, então não é depressão, mas é algo assim que mexe muito com o emocional e que eu tenho certeza que se eu não estivesse com os meus pais, os meus sogros, minha cunhada, perto, de repente eu não estaria tão bem ou tão feliz, né? Então eu estava já pra parir, com 8 para 9 meses, e aí nós decidimos nos mudar para mais próximo da nossa família, e foi a melhor coisa que a gente fez. Todo local tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, aqui também, como todos os outros locais, tem.
Inclusive, às vezes vocês podem ouvir um cachorro aqui, um carro passando, uma moto passando, de tudo, porque é uma rua bem movimentada, diferente de onde eu morava antes. Mas enfim, foi isso, atualizando vocês em quase 2 anos longe do canal. Eu me mudei, eu comecei a trabalhar, eu engravidei, nosso filho já vai fazer 1 ano, mas estou de volta. Estou de volta feliz, porque eu estou de volta e assim, querendo gravar bastante pra vocês. Me desejem uma boa caminhada agora, né, aqui no YouTube. Eu sei que tudo começa pequeno pra se tornar grande, então eu espero que vocês me ajudem com isso. Curtindo, comentando, mandando pra quem você conhece, quem você acha que vai curtir um pouco do que eu posto, um pouco do conteúdo que eu tenho por aqui. E é isso. Agora, fiquem atentos porque pretendo postar um vídeo por semana e dependendo de como for a caminhada, porque agora, como eu contei pra vocês, eu tenho filho, né? Então as coisas eu não faço na hora que eu quero, é na hora que dá. Mas eu pretendo postar um vídeo por semana e dependendo da caminhada, 2 por semana, 3, vamos ver como é que vai ser, tá? Não tinha como eu voltar com outro vídeo, tinha que ser esse atualizando vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Já tenho um vídeo pra postar depois desse, espero que estejam animados pra saber. E um beijo. Acompanhe a minha vida daqui pra frente, já que antes vocês ficaram um pouquinho sem mim, acompanhem de agora. Beijo, não esquece de curtir e mandar pra todo mundo aí. Tchau!